Olá, hermanos, ¿cómo estamos? Buenas, buenas, buenas. Quería empezar hoy con una frase o una pregunta, mejor hablando. ¿Por qué que usted ve muchas personas que leen la Biblia y nunca cambian? ¿Ya pararam de pensar isso? Muitas pessoas, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e as pessoas nunca cambiam. Quero lhe contar uma verdade que pode transformar sua vida, hermanos. Você pode ler a Bíblia durante anos e aún assim seguir sendo a mesma pessoa. Hoje descobrirás por que sucede isso e como Deus quer transformar verdadeiramente sua vida. Amém? Pero antes, olá família, que a paz e o reino de nosso Senhor Jesus entre hoje em tu vida, em tu hogar, em todo lo que tu mais amas com toda sua paz, poder e autoridade. Senhor Jesus. Essa pergunta é sincera, irmão. Algumas vezes há sentido que conheces muito a Bíblia, lê muito, pero todavia lutas com os mesmos temores, o mesmo orgulho, a mesma ansiedade ou a mesma falta de paz? Quizás lê um capítulo cada manhã, escute as predicações. Quantos de nós outros nos dedicamos à Bíblia, estamos o tempo todo orando, vamos à igreja, a los locales de reuniões, né? Pero quando chega uma prova, reaccionas igual que antes. Hace alguns anos, eu também vivia algo parecido. Pensava que quanto mais conhecimento bíblico adquirira, mais espiritual seria. É o que todos imaginam, né? Oi, estou estudando a Bíblia, você espiritual. Estou quase levitando aqui. Pero não é assim, mano. Eu leio a Bíblia, busco muito a Bíblia, pero eu encontro que tem pessoas que sabem muito mais de Bíblia que eu. Igual estudava muito, buscava muito a palavra e desfrutava aprender novas ensinanças. Sin embargo, dia, mientras orava, compreendi algo que marcou antes e depois de me caminhar com Deus. O Senhor não quer que sua palavra solo passe por minha mente. Ele quer que transforme completamente meu coração. Amém? Quero lhe compartilhar uma experiência. Antes tinha grande irmão que chamava-se Dong Yulan. O ministério dele foi muito de falar de negar sua vida del alma. Sabe o que é isso, irmão? É você deixar seus conceitos, deixar tudo o que você tinha de humano, de natural, não ter isso como o principal. O principal é Cristo. É você se esvaziar de seu orgulho, de sua natureza autossuficiente. El hermano por muito tempo falava negar a vida del alma, negar a vida del alma. Sabe, às vezes nós íamos para uma conferência até falavam, o que vai falar hoje? Negar a vida del alma. Sabe por que ele falava tanto? Porque talvez seja o mais difícil para um cristiano. Negar sua natureza, negar seu instinto, sua alma. Sabe, irmão, entendi que há uma grande diferença entre conhecer a palavra e ser transformado por la palavra. E essa diferença pode cambiar completamente sua vida. Quédate hasta el final, porque hoje descobrirás como permitir que Cristo governe realmente tu coração. Amém? Pero antes de continuar, nosso saludo de bem-vinda. Mi nombre é Luciano Miranda e este é o canal
imersos em Cristo. Mi desejo é que cada dia seja um momento para acercar-nos mais ao Senhor e assim uma verdadeira imersão em sua palavra viva. Se essa mensagem lhe despertou, habló seu coração, deixa seu like, suscríbete ao canal, ativa a campanita e desfrute esse vídeo, porque aqui sempre quero levar palavras vivas. Amém? Dessa maneira, mais pessoas poderão receber a palavra de Deus e quando você suscreva ao canal, poderemos juntos seguir crescendo em Cristo. Amém? Abra seu coração, oremos ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, que venga nos dar sabedoria em uma reflexão bíblica. Todo acá é base a la Bíblia, não é religião. Eu não prego religião, irmãos. Eu prego palavra. Amém? Irmãos, a Bíblia nos ensina uma verdade maravilhosa. Allá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 22 al 23. Mira, e submeteu todas as coisas bajo sus pés, e lo dio por cabeça sobre todas as coisas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquele que todo llena em todo. Quem submeteu todas as coisas, irmão? Quem submeteu todas as coisas foi Cristo. Cristo submeteu. Isso recuerda que eu falava lá em Gênesis que temos que subjugar todas as coisas? Desde o início, o Senhor já falava, submeter todas as coisas bajo seus pés e lo dio por cabeça sobre todas as coisas. Quem é a cabeça? É Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude de aquele que todo llena em todo. Por isso é muito importante se esvaziar. Nós já falamos em algumas palavras anteriores, nós somos como um vaso de barro. Qual é a importância de um vaso, irmão? A importância do vaso pode ser um vaso um pouco mais bonito, um vaso um pouco mais interessante, chamativo. Pero um vaso em cima de uma mesa. É intrigante, um vaso em cima da mesa. Pero um vaso com o melhor líquido que você pode imaginar em cima de uma mesa. Creio que estariam várias pessoas ao redor querendo esse vaso, não? Pero lhe pergunto, estão querendo o vaso ou o líquido? Exatamente, o líquido. Isso é o que o Senhor quer llenar-nos. Ele quer llenar com sua própria vida nós outros. Não é por el vaso, não é por você, é por el contenido. O Senhor quer nos llenar, pero para llenar necessitamos estar vazios. Isto é negar a vida del alma, é deixar su natural salir para que Cristo pueda crescer. Amém? Ali em Efésios leemos que Deus puso todas as coisas bajo os pés de Cristo. Amém? Cristo está sobre todas as coisas e lo constituiu como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Quem é a cabeça da igreja? Quem é o bom pastor? De quem é a igreja? Porque escutamos muito. Hoje tu vai ter uma conversação maravilhosa com um irmão, com um pastor, e nós uma coisa assim que al tiro nós coincidimos é que a igreja não é minha, a igreja não é de fulano, de cicrano, a igreja é de Deus, Ele é a cabeça. Há muitos pastores que falam que minha igreja é grande. ¿Dónde é sua igreja? Quando? Você é solo uma ferramenta na mão do Senhor. A igreja é de Cristo. Ai, que minha igreja. Sabe por que há tantas separações? Porque o ser humano se atribui de coisas que não são dele. Ele quer levar a glória que é de Deus.
por isso que a iglesia de fulano, a iglesia tal, sendo que a iglesia é o corpo de Cristo. A palavra está dizendo: quem é a cabeça? Cristo. E lo constituyó como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Quem constituiu como cabeça? O próprio Deus. E o que é a igreja? La qual é su corpo. Entende? Nós somos vivos, servimos a um Deus vivo. Já falei várias vezes, não é um templo, não é a igreja de fulano, não é a igreja de ciclano, é a igreja de Deus. A igreja de Deus, onde está? Em todo lugar que tenha algo que invoque seu nome, que haga a vontade de Ele, que o Espírito Santo vive, habita dentro de nós. Isso significa, hermanos, que o desejo de Deus não é solamente que assistamos a um local de reuniões. Seu desejo é llenar completamente sua igreja, seu corpo, com sua própria vida. É llenar dentro de nós com a vida de Deus. O Espírito Santo habitar em nós por completo. E uma vez que a igreja empieza já a se llenar contigo, comigo, llenos do Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus empieza a obrar, porque Ele quer llenar nossos pensamentos, nossa vontade, nossas emoções, nosso caráter, todo o nosso ser. E aí Deus tem mais formas de obrar em nós. Pero como ocorre essa transformação? Hein? Essa é a pergunta. Como vai ocorrer toda essa transformação? Leemos ali em Efésios capítulo 3, del 17 ao 19. Para que habite Cristo por la fé em vuestros corazones, a fim de que, arraigados e cimentados em amor, seais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a anchura, a longitud, a profundidade e a altura, e de conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que seais llenos de toda a plenitude de Deus. Ser llenos de toda a plenitude de Deus. Hermano, qual é a altura, qual é a anchura de Deus, do amor de Deus? Deus deu seu próprio Hijo para reconciliar-nos com Ele. O próprio Hijo morreu. Ele sabia que ia ser difícil. Ou vocês não se acordam da oração allá antes de ir ao Calvário, que ele falou: Padre, se for possível, aparta esse cálice de mim. Ele sabia que ia sofrer, que ia ser difícil carregar todos os pecados da humanidade. Imagina que difícil, hermanos. Solo Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus. Dá para mensurar isso? Carregar o pecado de toda a humanidade? Não dá, não? É gigantesco. Pero esse é o amor de Deus que Ele tem por você. E esse espaço tão grande, eterno, é que Deus quer llenar. E o que pode ocupar um espaço eterno? Solamente algo eterno, que é o próprio Deus. Ele ora para que Cristo habite por la fé em nossos corações. Quem ora? Nesse caso era o apóstolo Pablo. E para que seamos llenos de toda a plenitude de Deus. Hermano, a criação espera esse momento onde você vai se curvar e deixar que Cristo habite dentro de você. É isso que Deus quer. Pero nós estamos em uma guerra espiritual, não se olvide. O inimigo não quer isso. Ele engana, ele lhe apresenta um show, um futebol,
coisas, você habla assim: "Ah, eu vou a conhecer o local onde vocês se reúnem". Amém, amém, amém. Pero al final não vá. Ah, é porque apareceu na festa de um amiguito de meu filho, justamente. Sabe que? Me invitaram para o assado justamente nele horário. Sabe que? Mi jefe pediu que hiciera uma coisa e era urgente. Sempre há uma excusa. O inimigo sempre vai levantar algo. Hermano, observa que Pablo não habla solamente de aprender doutrinas, irmão. Não é ir um local solamente que vai te salvar. Ele habla que Cristo habite em nosso coração. Congregar com os irmãos é muito importante. Incluso na Bíblia habla também. Nós temos que estar congregando com os irmãos. É sano, é bueno, é importante. Habitar, irmãos, que Cristo habite significa permanecer. Temos que ser fiel a Ele, deixar que Ele governe, que Ele dirija, que transforme. Por isso não basta com ler alguns versículos rapidamente antes de sair de casa. Necessitamos submergir-nos, fazer uma imersão diariamente em la palavra de Deus. Meditar, reflexionar. Temos ferramentas hoje dia, no local onde eu reúno, não sei onde você reúne, pero que nos hace muito bem. Temos que chama-se câmara de energização. São 10 a 15 minutos. Hoje dia temos WhatsApp, temos tecnologia, hablamos com o outro e desfrutamos, oramos por outro em cima da palavra. É mágico isso, hermanos. Empiece a ser isso, onde você congrega. Llame, reúna 3, 4 irmãos, máximo 6 irmãos em uma chamada, onde cada toma uma parte da palavra viva e vai repetir, vai falar, que a palavra tem que estar em nosso coração, irmão. Tem que ser algo vivo que nós tem que penetrar profundamente em nosso interior. Quando hacemos isso, a palavra deixa de ser informação e empieza a se converter em vida. Porque você vai guardar isso e vai começar a praticar, irmãos. Não é uma palavra morta, um livro morto. O que adianta ter um livro? Entende? A palavra tem que ser praticada. Em Efésios 5, capítulo 5, de 26 a 27, no versículo anterior, Deus compara a novia, que aqui no 26 ele habla para santificá-la, havendo-la purificado en el lavamento del agua por la palavra. A fim de quê? A fim de apresentársela a si mesmo, uma igreja gloriosa, que não tuviese mancha, nem arruga, nem coisa semejante, sino que fuese santa e sem mancha. Essa é a novia do Cordeiro. Essa é a novia do Cordeiro. A novia do Cordeiro tem que ser santificada, tem que passar por el agua por la palavra. O bautismo é muito importante, pero não é só ser bautizado. O verdadeiro lavamento espiritual é a palavra de Deus que te transforma. Passar por águas é um rito onde você demonstra para Deus, para os homens e para Satanás que su viejo hombre morreu. El viejo Adão está morto ali, caiu naquelas águas. E quando você sai da água, o postreiro Adão, Jesus Cristo, empieza a habitar em você. Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E você é ingressado ao corpo de Deus, a igreja. Ali você ingressa na igreja. Se você aún não foi bautizado, irmão,
não necessita ter grandes conhecimentos. Deus nunca falou de conhecimento. Ele falou de crer. Se você crê em seu coração que Deus morreu na cruz, ressuscitou, hoje é o Espírito que dá vida, que Ele é seu Salvador, Senhor, você já pode ser bautizado. Você já tem fé. Isto é fé en el Hijo de Deus. Amém? Pero volvendo aqui esse versículo para apresentá-la a si mesmo. Uma igreja gloriosa que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semejante. Essa é a novia do Cordeiro. A novia do Cordeiro. Que imagem tão preciosa. É a igreja. Assim como a água limpia nosso corpo, a palavra limpia nosso coração. Lava nosso pensamento, purifica nossas intenções, corrige nossas decisões. O Senhor vai endireitar nossas veredas e pouco a pouco começa a formar em nós o caráter de Cristo. Jesus também disse ali em Juan 17:17: santifica-los em tu verdade. Tu palavra é verdade. Está bem claro? A palavra de Deus é o próprio Deus. Em Juan 1:1 habla: o verbo se hizo carne. El verbo, la palabra se hizo carne. La palabra é verdade. La palavra é Cristo. La verdade é Cristo. Conheceis a verdade vos libertará. Conoce a Cristo e Cristo vos libertará. Senhor Jesus, o escritor de Hebreus declara: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que toda espada de 2 filos. Que maravilha, né? A palavra tem um poder, irmãos. É maravilhoso o que a palavra pode fazer. Vamos ler isso novamente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 filos. A palavra de Deus sempre serve para os dois lados, irmão. Para quem habla e para quem escuta. Vocês não creem que quando eu estou preparando essa palavra, eu não estou sendo edificado? Eu ganho muito, irmãos, preparando essa palavra para vocês. É com todo amor que eu preparo. Né? Peço muita oração. Antes de começar a gravar, eu busco o Espírito Santo para me ensinar, porque eu não sou capaz. Pero Deus é capaz de entrar em seu coração, de penetrar em seu coração. E é isso que habla. A palavra é viva e eficaz, mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamentos y las intenciones del corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? El alma tiene que ser subjugada por Cristo. Nosotros fomos hechos alma vivente. O Senhor nos formou del barro de la terra. Ali em Gênesis vemos que Ele formou o homem del polvo de la terra e soplou em nossas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Temos uma alma, nossa mente, vontade e emoção. Nossa mente é composta por essas 3 coisas: mente, vontade e emoção. Amém? Pero isso, quando entrou o pecado no homem, tudo isso começou a ser corrompido. O homem comeu do fruto do conhecimento del bem e del mal. Ou seja, o homem começou a viver por sua própria conta, sem depender de Deus. E nós fomos hechos para viver com Deus, para conter Deus dentro de nós. Não fomos hechos muito capazes, pero nós fomos coronados com glória no momento que podemos receber o próprio Deus. Na Bíblia também habla que o homem foi hecho um pouco menor que os ángeles. Não fomos hechos com grandes capacidades. O outro que foi hecho com grande capacidade,
que era lindo, maravilhoso, a estrela da manhã, nós sabemos. Ele se corrompeu, se orgulhou. E quando nós outros não nos esvaziamos, não buscamos que Deus habite em nós outros, caímos no mesmo erro de Satanás. Desculpa ser bem direto, irmãos. É isso mesmo, caímos no mesmo erro de Satanás. Somos orgulhosos, somos prepotentes, creemos que somos igual a Deus, que seguimos a Deus a nossa maneira, que vou a seguir a Deus como eu penso, como eu creio que está correto. Isso é crer que você é Deus, que você está no comando. Você não tem um Senhor. Você tem uma pessoa qualquer que quer que te acompanhe e te salve nos momentos de angústia. Isso é seguir a Deus assim. É ser orgulhoso, é ser uma pessoa hipócrita. Desculpa a palavra forte, mano, pero é ser hipócrita, porque quando você necessita, você busca a Deus. Ai, que eu sou ateu, não creio. Ateu está tendo um sufoco. Quando o avião está caindo, Senhor, me proteja. Aí você lembra de Deus. Na verdade é que você não quer deixar que Cristo governe. Sabe, a Bíblia não é um livro qualquer. É Deus falando hoje, irmãos. É Deus transformando-nos hoje. É Deus vivendo em nós outros hoje. Quizás hoje estás esperando que Deus cambie alguma circunstância. Pero antes de cambiar as circunstâncias, muitas vezes Deus quer transformar nosso coração. É isso que não permitimos que Deus avance, porque uma pessoa transformada pode enfrentar qualquer situação com paz. Muitas vezes pensamos que estamos atuando, sendo guiados por Ele Espírito, pero como recuerda em 1 Pedro, versículos 6 e 7, Deus permite pruebas para purificar nossa fé e revelar o que realmente há dentro de nós outros. Vamos ler 1 Pedro, versículos 6 e 7. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Em lo qual vosotros os alegrais, aunque agora por um pouco de tempo, se é necessário, tenhais que ser afligidos em diversas provas. Não está falando só de uma, diversas provas. Para quê? Para quê, irmãos? Para que, submetida à prova, vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, el qual, aunque perecedero, se prueba com fuego, sea hallada em alabança, glória e honra, quando seja manifestado Jesus Cristo. Entende para que são as provações? Para quê? A própria palavra diz para quê? Para que seja submetida a sua fé, irmãos. Para que realmente você deixe de querer governar as coisas e deixe que Deus governe. Isso é a fé. O Senhor quer ser o cabeça de todo. Recuerda o que leemos anteriormente. O próprio Deus. Vamos ver se é esse daqui. Aqui. E submeteu todas as coisas bajo os pés e lo deu por cabeça sobre todas as coisas a la igreja. Irmão, o próprio Deus submeteu todas as coisas bajo os pés de Cristo. Ele é o cabeça, irmãos. Então, deixa de querer governar sua vida e deixa que Deus governe. Sai desse troninho, sai desse conforto, sai desse lugar que está tão cômodo. Deixa que Cristo governe. Deixa quem é Deus, quem é soberano, quem sustenta as estrelas, governar sua vida. É difícil? É difícil. Isso é tomar a cruz e seguir a Cristo, irmãos. Deixa su viejo homem, aquele que comeu, tem o pecado da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele crucificado allá. Deixa que ele muera naquela cruz e ressuscita em renovação
Deus quer te renovar. Há decisões que parecem buenas, hermanos, pero nasce del orgulho. Há serviços que parecem espirituais, pero nasce de um desejo de reconhecimento. Ou estou falando alguma coisa mentira cá que vocês não sabem? Há palavras que parecem muito corretas, pero não nascem do amor de Cristo. Há palavras que são muito corretas, pero é nosso natural, é nós outros. Talvez você é psicólogo, né? E está aqui falando dentro de seu conhecimento, de sua autoridade. Amém. Pero isso não é o amor de Cristo, é seu natural. Agora, se você não é nem um psicólogo e está querendo aconselhar outras pessoas, será que você é tão capaz? Desculpa os psicólogos, não quero ser prejudicar a nadie, pero de verdade, solo Deus é capaz, irmãos, de dar uma palavra, porque solo Deus conhece o coração de outra pessoa. Solo a palavra viva pode ajudar-nos a discernir entre o que provém do Espírito e o que todavia nasce de nossa natureza humana. Solo a palavra viva. O que é a palavra viva, Luciano? É a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus em el Espírito, em renovação. A palavra não é um charco de água que queda parado ali, juntando lodo, juntando tudo. É um rio de água viva que corre o tempo todo. Por isso, Deus solo deseja ser algo por meio de nós outros, porque Ele quer habitar em nós outros. É por isso que não fomos destruídos ou dizimados, porque Deus quer habitar com o homem. Deus quer fazer algo dentro de nós outros. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Queria ser um chamado, irmão. Hoje, o Senhor hace uma invitação. Não te conformes com acumular conhecimento bíblico. Não é só isso. Permite que cada palavra que leias transforme tu maneira de pensar, de falar e de viver. Não leias a Bíblia solo para terminar um capítulo. Leia-la hasta que o capítulo transforme tu coração. Quando Cristo ocupa verdadeiramente o primeiro lugar, deixamos de viver para nós mesmos e começamos a reflejar seu amor, sua humildade, seu caráter. E então a igreja se llena de sua vida. O mundo pode ver a Jesus em nós. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que muitos irmãos não lhe gusta, pero é a verdade. Por que nós montamos uma família, irmãos? Por que nos casamos, temos filhos? Por que Deus permite isso? Por que esse lugar é tão amado por Deus e odiado por el inimigo? Por que o inimigo odia a família? Sabe por quê, irmãos? Porque a família é como um campo de prova, de teste. Você não tem que sair à calle predicando o evangelho se você não predica aqui dentro de casa. Se você não predica, não hace buenas ações com sua esposa, não la trata bem, não trata bem a seus filhos, não habla de Cristo para eles, não ensina nem mesmo dar as graças antes de comer. Que cristiano é esse? Empiece, irmão, a praticar a Cristo, a viver a Cristo em sua casa. Porque quando você sai à calle, aí você vai refletir Cristo. Porque você está praticando, a palavra está entrando em você. Então gostaria de verdade que vocês pratiquem a Cristo, vivam a Cristo, que a palavra seja algo real em você, principalmente em sua casa. Principalmente em sua casa, irmão. Amém? Desculpa se estendi um pouco mais, pero queria finalizar com uma oração. Por isso, vamos pedir ao Senhor Jesus muita calma. Cierra seus olhos agora, abre seu coração, que o Espírito Santo
aquiete su coração. Já vamos orar juntos? Amém? Padre amado, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje venimos delante de tu presença com um coração disposto a ser transformado. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, graças por tu palavra, porque ela não só nos ensina, sino que também nos limpia, nos expõe, nos mostra o que está oculto, nos corrige e nos llena de tu vida. Às vezes a palavra pode ser algo dura, pero também traz paz, traz amor, endireita nossas veredas. Perdona-nos, Senhor, por las vezes em que hemos buscado conhecimento sem permitir que esse conhecimento transforme nosso interior. Hoje abrimos completamente nosso coração, llena nossa mente com tu verdade, llena nossas emoções com tu paz, llena nossa vontade com tu propósito. Que Cristo habite plenamente em nós e govierne cada vez mais cada área de nossa vida. Lava nosso coração com a água de tu palavra. Quita todo orgulho, autossuficiência e toda dureza espiritual. Senhor Jesus, se aún penso que sou capaz de servir a ti, Senhor, em mim natural, Senhor Jesus, me ensina a humilhar, porque aún não tive um crescimento espiritual, porque não entendi sua palavra, Senhor. Quando o Senhor habla que não somos capazes de nada, Senhor, se não estamos em Cristo, que não temos forças, que quem habita em mim é Cristo, e que se a vida que tenho na carne é por la fé nel Hijo de Deus. Ensina-nos, Senhor, a discernir lo que hace de nosso esforço e lo que verdadeiramente provém de tu Espírito. Padre amado, bendiz a cada pessoa que está vendo esse vídeo, guarda sua família, protege seu hogar, fortalece al que está cansado, Senhor, consuela al que está sofrendo, sana al enfermo, abre portas conforme tu perfeita vontade e permite, Senhor, que cada dia podamos reflejar mais o caráter de Cristo, que tu vida llene completamente nossa existência, hasta que o mundo pueda verte através de nós, Senhor. En el precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Jesus, queria finalizar hoje, antes de falar de Efésios 3:13. Mira que palavra maravilhosa, é a palavra que nos limpia, é a palavra que nos guia. Efésios 3 diz, para que habite Cristo por la fé em vossos corações, a fim de que, hermanos, entenda a palavra, para que Cristo habite em nosso coração, a fim de que, mira ele porquê, hermano, arraigados e acimentados em amor. Que amor é esse, hermanos? É o amor ágape, é o amor de Deus para nós outros. Sabemos que en el espanhol, en el português, amor é amor. Sabia que no original existem 3 palavras que expressam o amor? Existe o amor carnal, de homem com mulher, o amor familiar e o amor ágape, que é o amor de Deus para nós outros, que é um amor que não tem um porquê, que não tem condição, que é limpo, que é maravilhoso. Esse é o amor ágape. Oh Senhor Jesus, hermano, se esse mensagem hablou seu coração, escreve nos comentários, já deixe que também nós possamos saber o que está sentindo, como essa palavra está te tocando, como pode te ajudar mais. Se tem algum ponto
que tenha mais interesse, deixa-nos conhecer. Eu leio os comentários, eu sempre estou deixando um dedito no próprio like que vocês mandam, nos comentários que vocês mandam. Suscreve a esse canal Imersos em Cristo. Estamos crescendo todos os dias, graças a Deus. Hermano, isso é de Deus. O crescimento não sou eu que dou, o crescimento vem de Deus. Cada dia busquemos hacer la verdadera inmersión en la palabra viva del Señor. La palabra viva, vuelvo a hablar, é uma palavra que nos transforma. É uma palavra que nos leva à realidade de Cristo. Amém? Que Deus los bendiga. Jesús es nuestro Señor. Amém. Amém, amém.